Fala, meu exército! Meu nome é Vevelton. Meu nome é Leandro. Seja muito bem-vindo ao Cast Pony, o podcast da missão. Galera, já pega aí o aviãozinho do chamado do reino da missão, manda para teus amigos, beleza? Compartilha, dá o teu like e vem com a gente para o melhor podcast que você já assistiu. Segue lá, Cast One Podcast. E no YouTube, Cast One Podcast também. E hoje a gente tem aqui, né, um convidado muito especial que marcou uma geração, que ainda continua marcando geração, porque até hoje ele me marca, né? Eu acredito que também Com marca certeza. Léo. E foi um grande líder da gente, né? É um grande amigo da gente. A gente está aqui hoje com o missionário Augusto. Fala, pessoal! E a gente sempre tem aquela primeira pergunta, a pergunta padrão, né, do nosso podcast. Quem é Augusto Nascimento? É isso? Augusto Nascimento. Augusto Nascimento. Nascimento. Cara, primeiramente é um prazer estar com vocês aqui hoje. Vocês me trazem recordações de um tempo, assim, muito bom que experimentei. E Augusto Nascimento, falar de... hoje eu diria que Augusto Nascimento é o sonho realizado do Deus puro, do Deus vivo. Amém. Sabe, Augusto Nascimento é o sopro enviado de Deus para esse lugar. Amém, Augusto. E a gente também já gosta de começar, né, falando de família, né, de como é o nosso entrevistado, né? E normalmente é claro, só vem cristão para cá. E a família hoje, Augusto, assim, como você vê hoje a sua família? Qual rumo você tem seguido com a sua família dentro do propósito qual Deus ele tem te chamado? Cara, se você me fizesse essa pergunta há 18 anos atrás, Cara, na realidade, se o meu eu hoje, do futuro, chegasse para o meu eu do passado e dissesse, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, você vai ter uma família maravilhosa, perfeita, eu não acreditaria. Porque a minha família hoje, ela é a realização de um sonho. É a realização de um sonho e a concretização, eu falo isso direto, e a concretização do amor, do zelo, do plano e do cuidado de Deus para com a minha vida. Isso me remete no dia do meu casamento, assim, família era algo um pouco fora da minha realidade por conta do contexto que eu vivia e via dentro da minha casa. Então eu não acreditava que um dia eu pudesse alcançar aquilo. Eu lembro que no dia do meu casamento, assim, família, casar era algo muito fora da minha realidade, mas também era um sonho. E Deus, ele me fez essa promessa, você vai ter sua família, eu vou te dar a tua família. E no dia do meu casamento, quando eu estava entrando para o altar para receber a minha noiva, né, que agora é minha atual esposa, beijo amor, te amo, de coração. E eu senti o Espírito Santo ele gritar muito forte no meu coração. Eu disse para você que eu ia fazer, eu falei que eu ia fazer, eu disse que ia fazer e está aqui a concretização do que eu disse para você lá no passado. Então, assim, família hoje é tudo isso, é a realização de uma promessa e de um propósito, um plano de Deus para a minha vida, para a nossa vida. e quem é Jai e quem é João, né? E agora tá vindo aí uma menina. A Melicinha, Mel, né? Mel, meu potinho de mel. Né? Gostei, Cara, gostei. já é a menina por quem eu me apaixonei no dia que eu a vi dentro do ônibus. Eita, eu lembro desse Dentro do ônibus. Assim, Jaiane hoje, ela, abaixo de Deus, depois de Deus, ela é tudo na minha vida. Tudo. Então, assim, eu diria que ela seria a próxima batida do meu coração. É muito forte isso? Vou dizer que ela é a próxima batida do meu coração? Meu Deus, amigo. ela é a próxima batida do meu coração, mas Deus, ele é o ar que eu respiro. Então, são duas pessoas muito importantes na minha vida. Meu Tá? amigo, não, vai, tu decorou isso. Tu decorou isso. Vai, peraí, pô. Foi melhor do que a costela de Adão. Puxa, pronto. E João eu acho que ele é o brinde, o bônus, o extra de toda essa felicidade, né? João é um garoto excepcional. É um garoto assim, eu digo para ele que ele é perfeito, ele é meu príncipe,
ele é o meu amor, enfim, assim, não tem Eu, o que eu possa dizer da minha família dele e da minha esposa é muito pouco comparado ao que eles realmente são, eu sabe? lembro da tua ansiedade, assim, quando já ficou grávida, né? Que tu foi revelado pra tu e tal. Eu lembro da tua ansiedade pra chegada de João, né? Porque tu falava, caramba, o meu sonho é ter um filho. Eu acho que tu sempre falava isso. Se eu não me engano, tu sempre falava que queria ter um filho, né? Um homem. Né? Falava Aí assim. eu me lembro assim da tua ansiedade para a chegada de João. Eu, caramba, velho. Tu passava um sentimento assim de pai que na hora assim eu, caramba, eu quero ter esse sentimento aí um dia quando eu for pai. E outra, né? Augusto sempre mostrava que ele queria ser o pai, talvez até o pai que não teve. Você passava isso. Eu vou ser o pai que eu não tive. Exatamente. Eu lembro que uma vez saiu tu, já e o irmão dela, ele era pequeno. E tu dizia, caramba, eu fui pro shopping com ela. E eu fiquei sonhando. Eu, Jai e o meu filho, assim, bem moreninho. Porque na Ele época ele era pequenininho, o meu cunhado pequenininho, tá? A primeira vez que a gente saiu juntos os três foi para assistir, inclusive, um filme infantil. O meu malvado favorito. Tá, Foi meu malvado favorito. Foi a primeira vez que saímos os três. E assim, cara, hoje ser pai é uma... Que na realidade, o que eu falo? Que família é o nosso primeiro ministério. Então, a sua esposa, a minha esposa, a sua esposa, ela é o seu primeiro discípulo. E se você se doa para um discípulo que Deus te permitiu cuidar, os não biológicos, irmãos na fé, então para sua esposa, que é seu primeiro discípulo, você precisa, assim, como a própria Bíblia fala, marido, você deve amar a igreja como alguém que se entrega, que se doa, dá tudo, né? Como alguém que se sacrifica. Então, ali, ela é minha primeira ovelha. E se eu, não adianta eu hoje, um exemplo, ter êxito no ministério e ser um fracasso dentro de casa. Então, eu descumpri todo um propósito. Fica a dica, casados. Olha aí, ó. Dica Glória a Deus. E tá com expectativa para Mel? Toda expectativa. Eu fiquei muito feliz. Chegou ele Brilhou. Cara, assim, uma experiência nova, né? Pai Vai de chorar, menina. não, boy. Pai de menina. É Vou muito tentar. massa, velho. Tem duas. E assim, todos os meus amigos, colegas hoje que são pais de menina falam que é algo diferente, é algo muito bom. Ser pai de menino é muito bom. Mas falam que ser pai de menina também é uma experiência assim fantástica, uma experiência única. Só me interrompendo. Eu acho assim que eu acho, né? Não sou pai. Quando você quer ter um filho homem, é mais para que você queira que ele seja igual a você. Reproduzir aquilo que você né? E quando é uma menina, é mais aquele cuidado, né? Cara, e esses dias, 2 dias atrás, eu tava botando o João para dormir, e ele disse assim, papai, eu queria ser você. Porque existe uma fase na vida do filho, do menino, que ele se identifica muito com o pai. Então, o pai, por sua vez, precisa ter muito cuidado como fala, como se veste, com a atitude que ele tem com as pessoas, porque é um reflexo, é um espelho. Né? O filho está observando tudo aquilo. E quando ele disse assim, eu queria ser você, acho que ele já disse isso para mim umas 2 vezes, ele disse, queria ser você, isso remete um peso de responsabilidade muito forte e muito grande. Tipo assim, eu sou responsável pelo que ele vai ser no futuro. Sim. Não pelas decisões que ele possa vir a tomar. E sim, as decisões que ele vier a tomar no futuro, elas vão ter o respaldo daquilo que eu passo hoje para ele. Né? E lá no futuro, se ele vier tender a tomar alguma decisão fora do propósito ou do contexto que primeiramente Deus estabeleceu para ele, talvez ele possa pensar, o que meu pai faria nessa situação? Será que ele tomaria a mesma decisão? Será que ele falaria ou faria as mesmas palavras? Referência. Assim como você tem um discípulo, né? E para a vida do seu discípulo você é referência, um pai, a responsabilidade muito maior. E também, assim, eu acredito que quando tu escuta isso, então, tipo assim, é sinal que tu tá construindo da forma certa, né? Tô fazendo da forma certa. Tentando, Para o seu filho querer te imitar, você já zerou a vida, mano. Que nem o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Então isso traz uma responsabilidade muito grande. Caramba, então esse moleque eu preciso tomar muito cuidado com o que eu falo, com o que eu faço, sabe? O meu dia a dia, porque quem tá lá comigo no dia a dia é ele. Então ele vê tudo, ele observa tudo. Aí, tô fazendo isso porque papai faz.
Falei isso porque papai falou, né? Então, assim, é uma responsa muito, muito grande. E Augusto, empresário, né? Ah, Antigamente você trabalhava aí para outras empresas e esse sonho aí de ser empresário, hoje você pode compartilhar também aí, pode divulgar. Voo de Biju, né? Voo de Biju, já pelo nosso Instagram, Voo de Biju, Voo de Biju BR. Cara, essa parte do... Eu sempre quis ser empreendedor, Na realidade, o que eu pensava? Eu não nasci para ser igual a todo mundo ou para ser mais um, né? Não, mas entenda bem, não desmerecendo quem tem seus empregos. Mas chegou um momento na minha vida, na nossa vida, que nós nos vimos sem possibilidade. Eu tinha saído de um trabalho, a Jai tinha saído também do dela, e nós tínhamos a reserva, só que em algum momento ela ia acabar. Então não tem como você ter algo sem estar suprindo, sem estar repondo. E aí a gente já vinha pensando o que fazer, em que investir. E aí ela disse assim, vamos montar uma loja de acessório. Eu sigo alguns donos de lojas e dá para viver bem. E aí a gente pegou nossa fé, nossa esperança, nosso dinheiro e disse, então vamos. Porque aquele ditado heresia 525, você coloca o pé e depois põe o chão. Então fizemos isso. E aí, graças a Deus, estamos indo para o 3º ano de loja agora. Dia 22 de abril. Completamos 3 anos. Foram 3 anos desafiadores, mas há 3 anos que nós tivemos que alargar a nossa estrutura, tanto emocional quanto física mesmo, né? E um gancho para o passado. Por que abrimos a loja? Porque chegou um momento que João precisava de fralda, João precisava de leite, eu, como provedor, precisava manter a minha casa, então não tinha de onde tirar. Então, passei muitos anos dentro de uma empresa privada, não tinha contato com amigos, com colegas de outras empresas, e aí, não, vamos fazer isso. Então, vamos pegar tudo que tem, vamos investir, orar para Deus abençoar. Estamos aí há 3 anos. Vocês colocaram diante de Deus um projeto e tal, oraram sobre isso, né? Sim. Amém. E vai falar mais alguma coisa? Não. Só colocamos diante de Deus, só que como o tempo era curto, para esperar. Eu disse, Deus, as nossas planos são esses, amanhã já não temos dinheiro para nada, precisamos de provisão, vamos fazer isso. E assim, foi tudo assim, muito rápido. Compramos passagem, já foi para São Paulo comprar as peças, fiquei cuidando de João. Caramba, sério, bicho? Foi. Então, fiquei cuidando de João, aí paralelo, fui procurar ponto, ficamos andando, procurando ponto. Né? Então, assim, nós tínhamos pouco tempo para fazer muita coisa. Então, enquanto ela estava em São Paulo, eu estava cuidando do meu filho, ajeitando ponto, pintando, emassando, colocando toda a parte, o design, decoração e tudo mais, para quando ela chegasse, preparar as peças, montar e inaugurar a loja. Então, assim, e a loja é linda, viu? E graças a Deus, Deus tem abençoado muito e nós temos desfrutado dessa graça de Deus quanto a isso. Isso também... Só uma dúvida, ela faz esse processo ainda, vai lá para São Paulo? Hoje, 2024, 2024 foi a última vez que nós fomos. Hoje nós temos assessores que eles prestam todo esse serviço e aí eles lá compram e enviam. Mas nós íamos 2 vezes para São Paulo. Caraca, junho e novembro, que é as 2 sazonalidades de maior saída, né? Que é São João e Carnaval e Ano Novo. Então foi tudo, não foi, tipo assim, não foi de bolo, mano. Não foi tudo planejado, tudo... De certa forma, sim, digamos 50-50. O desejo estava no coração e... sabe aquele ditado que falam, a fome com a vontade de comer, pronto. Juntou o útil ao agradável e surgiu a loja. Estamos aí há 3 anos. Amém, glória a Deus. Tu ia perguntar o quê? Hein? Eu esqueci, pô. Sério? Depois tu lembra. E o Augusto, antes da conversão, né? Talvez muitos ainda não conheçam, né? Alguns possam conhecer, né? Eu acredito que eu conheço a tua história, o Léo conhece. Mas o Augusto, antes da conversão e pós-conversão, depois que ele se converteu, como é que foi a tua conversão assim com Deus? Como é o primeiro dia seguinte tu realmente entregou a tua vida para Jesus? Não, eu tenho que viver essa vida com Deus. Se nasceu no berço evangélico? Tá. Na realidade, minha mãe se converteu, eu tinha
pirralho, 2, 3 anos, 4 anos de idade, eu acho. Então, assim, sempre vivi no berço evangélico, mas eu não tinha relacionamento, né? Então, eu costumo dizer que eu passei a ter um relacionamento com Deus de 2006 para cá, que foi quando eu participei de um encontro com Deus, onde eu reservei 3 dias da minha vida. Foi até icônico essa questão desse encontro com Deus. Reservei 3 dias da minha vida para fazer tudo isso. E aí depois eu percebi que tinha muito mais a ser descoberto. Apesar de eu sempre ter crescido dentro de igreja, estar sempre envolvido com a igreja, é muito diferente você estar dentro de uma igreja e ter um relacionamento com Deus. Então, durante toda a minha vida, até 2005, meados de 2006, agosto de 2006, eu vivia dentro de uma igreja, fazia parte de um grupo de louvor, mas era só isso. Era limitado. Era limitado, mas porque eu queria que fosse limitado. Entendeu? Porque o que eu pensava? Talvez como muita gente pensa, vou à igreja, entrego o meu dízimo, dou a minha contribuição e tá ótimo. Tá perfeito, tá filé. Tô vivendo, né? Tô vivendo. Só que aí, quando eu participei do encontro, e aí depois eu ouvi uma pregação de alguém que eu tenho uma admiração, ainda tenho uma admiração muito boa, Bispo Edgar, inclusive, ele disse assim: você quer que Jesus... Isso marcou minha vida e dividiu, foi um divisor de água. Você quer que Jesus volte? Então pregue, porque ele só vai pregar, ele só vai voltar quando todos ouvirem falar do Evangelho. E você está fazendo o quê para antecipar a vinda de Jesus? Então, o que eu pensava? Eu pensava que, estando dentro de uma igreja, fazendo parte de uma igreja, estava tudo tranquilo. Eu precisava falar de Jesus, mas não era algo que pesava no meu coração. Mas quando eu ouvi ele falar aquilo, eu pensei, caraca, essa responsabilidade é minha. Então, e outra coisa, quando eu estiver diante de Deus e ele perguntar, mostra-me tuas mãos, o que você fez? Eu disse, Deus, no domingo eu ia para a igreja, cantava no louvor, depois sentava lá, ouvia a palavra, ouvia o sermão, ia para casa abastecido, mas era só isso. Ficava engordando a ovelha, que só comia, só se alimentava, mas não dividia. É o que a palavra diz, aquilo que você recebeu de graça, você compartilhe de graça. E isso aí eu não fazia. Então, quando eu ouvi essa pregação, esse peso veio sobre a minha vida. Eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu morrer hoje e amanhã estiver diante de Deus, eu não tenho o que mostrar para Ele. E isso pesa muito na minha vida. Que deu uma clareza assim na tua vida. Uma clareza não. Na realidade, foi um choque de realidade mesmo. Senso de missão, Senso de missão. E tipo, eu vivi até hoje, pensei, né, naquele momento, eu vivi até hoje. Mas o que eu fiz? O que eu fiz até hoje? E esses dias eu estava compartilhando, né, e refletindo com você, inclusive, que essa época é uma época que fica muito latente, muita coisa na minha vida. E nesse período teve uma conferência que a gente participou, que nós participamos, que o povo da cruz, né? Tipo, a gente sabe o dia que você sabe o dia que você nasceu, mas você não sabe o dia que você vai morrer. Só que entre o teu nascimento e até a tua morte, quantas pessoas você vai levar a Deus, vai fazer chegar até Deus junto com você? Então, assim, isso é muito forte na minha vida. Eu penso muito, dia e noite, isso remói na minha mente, no meu coração. Diz, caramba, quantas pessoas eu preciso fazer mais? Na realidade, é um senso de responsabilidade misturado com urgência, misturado com uma loucura. Eu preciso fazer alguma coisa, preciso fazer mais. O reino, ele precisa avançar, o reino, ele precisa crescer. E, às vezes, a gente está, assim, no nosso dia a dia, na correria de trabalho, família e tudo mais, a gente acaba negligenciando um pouco, mas a gente sabe o que precisa ser feito. É verdade. E algumas coisas não podem ser negligenciadas. Aí, isso aí, de fato, quando ele falou isso, te marcou e... Virou a chave, né? Virou a chave. Os 3 dias que tu falou, revisão. Revisão de vidas. Revisão de vidas. Mas, assim, voltando lá para aquela pergunta que eu te fiz, foi nesse dia aí mesmo, assim, que tu, não, eu, de fato, agora... conheço Jesus, assim, o verdadeiro Jesus, ao qual eu não vou mais me limitar a entrar na minha vida, ou tu já tinha ciência de quem era Jesus, que ele tinha morrido por você e tal? Já tinha toda essa ciência, só que eu não tinha relacionamento. Tá? Então, existe uma diferença entre eu conhecer Leandro e me relacionar com Leandro. Tá? E o que eu quero dizer?
quando eu comecei a me relacionar com Jesus, com Deus, conhecer os segredos, a Bíblia fala que os segredos de Deus, eles só são revelados para aqueles que buscam. Até então eu não buscava. Então, quando eu comecei a buscar a Deus, os meus olhos eles começaram a se abrir e ter aquela clareza do que Ele esperava de mim. Então, e outra coisa, quando eu cheguei na primeira vez no Arena Jovem, no culto do Arena, que eu vi aquela galerona lá, ajoelhada, eu pensava, sendo bem sincero, galera, eu vim de uma denominação, de uma igreja tradicional. Tradicional. E o tradicional, ele encarcera muito você, ele lhe prende, ele lhe limita, sabe? E o que eu pensava, que todo jovem igual a mim não tinha compromisso com Deus, sendo bem sincero aqui com você. Né? Eu vim disposto a falar. Então, assim, Deus se responsabiliza. Tá? E o que eu pensava, todo mundo era igual a mim, pô. Todo mundo era igual a mim. Tá lá dentro da igreja. O que eu pensava, eu fazia, e eu digo muito isso, eu fazia da igreja onde eu fazia parte, a igreja era minha praça, meu palco de encontro com os amigos. Era crente, não tinha amigos que não tinha amigos fora da igreja. Tá? Então, assim, o momento de encontrar os meus amigos era no domingo, era no sábado, então aquilo ali para mim era normal. Era normal. Só que quando eu cheguei no Arena Jovem, a primeira vez, quando eu entrei na igreja, eu senti aquele impacto assim poderoso. É tanto que quando eu passei um tempo orando para poder mudar de igreja. E quando eu fui falar para o meu pastor da igreja que eu fazia parte, né, dizer que queria ficar na Sara Nossa Terra, ele disse, a Sara Nossa Terra pensa que Deus só existe ali. Eles pegam Deus e agem como se Deus fosse só deles. Eu disse, não tenho culpa se eu cheguei lá e senti a presença do cara, senti a presença de Deus, e me impactou, e me cercou, me pegou de um jeito que me atraiu, sabe? Quando eu vi aquela galerona lá, ajoelhada, adorando, prostrado, sabe? Reverenciado, eu disse, caramba, velho, existe um mundo que eu não conheço. Existe um mundo, e eu tinha o quê? 19 anos. Não façam conta. Existe um mundo que eu não conheço, eu preciso conhecer esse mundo, eu preciso conhecer esse outro lado do reino, do evangelho. Amém, glória a Deus. Galera, e aí, tá gostando? Pega o aviãozinho aí da missão, manda pra alguém aí. Alguém precisa ouvir esses testemunhos, galera. Então, seja usado por Deus aí e envia pra alguém. Amém? E pra quem não sabe, Augusto, ele foi meu líder aí pelos uns 6 anos, 7, eu acho que eu tinha 14 para 15 anos. E esse cara, ele me marcou, porque... Legal a gente que trazer você aqui, porque a gente jamais vai esquecer do que você fez pela gente. Né? Foi meu irmão que me ganhou, como eu falei aqui, meu testemunho, mas foi esse cara que me ensinou muitas coisas, velho. Então, assim, ele me pegou uma criança, né? E até ali eu casar, ele estava comigo. Quando minha mãe faleceu, você estava lá, né? Então, eu dormia na minha casa, a gente tinha muitos relacionamentos. Dormia na igreja, meu amigo. Isso foi estranho, mas tudo bem. Não, pô. Não, a gente ia com a galera pra igreja, pô, lavar a igreja. Explica o relacionamento. Não, pô. A gente... Não me comprometa, não. Não, a gente ia dançar hip hop lá, né? Era massa os 4 demais, elementos. pô. Os 4 elementos. Também joga. É porque nessa época... Augusto exato. Essa época era uma As pernas finas. Melhorou. Essa época era uma época que a gente se doava muito para a igreja. Então, tipo assim, acabava culto, a gente ia lavar a igreja. Sábado, né? Segunda, domingo. E tipo assim, e a gente se doava pelo evangelho, pela missão, pela igreja que a gente fazia parte, isso com muita gratidão, né? E às vezes, como eu morava muito longe, muito distante do bairro que é onde era a nossa igreja, e tinha os meninos que moravam mais perto. Então, acabava a arena, e a gente precisava, acabou a arena, vamos deixar a igreja pronta para o culto que vai acontecer no domingo de manhã. É verdade. Então, até arrumar a igreja, varrer a igreja e tudo mais, ficava muito tarde. Então, para não ir para casa,
Aí me agregava ali na casa dos meninos, é como se a gente tivesse, Dudu, é era como se Lamia, tivesse era ali Graça. Era uma família, um mano. rodízio de casa para poder ficar do sábado pro domingo, né? Era Sábado uma pro briga, domingo. ei, eu já dormi na sua casa. É, muito massa. A mãe da gente já preparava um cuscuz com feijão. A sua mãe preparava logo feijão preto. Era, feijão mano, era preto maravilhoso. gostoso. Eu vou fazer a boa aqui também, né? Depois de Faz. muito tempo, né? Vai, eu já fui, Depois de fui na muito sua tempinho. também, eu fui na sua também. Aí eu cheguei aí, também fui discípulo de Augusto. Né? Não. Aí depois de um tempinho eu cheguei, fui discípulo de Augusto também, né? Marcou minha vida, até hoje marca, né? Já tava falando aqui nos bastidores, né? E palavras que através dele marcaram a nossa vida, né? E foi muito bom estar debaixo da sua liderança, Augusto, quero dizer. Glória a Deus. Você agregou muito na minha vida, foi padrinho no meu casamento. Foi padrinho do teu padrinho também? Hein? Foi não. Foi Ih, não. ó, tá vendo? Foi não. Foi não, que ele ficou pouco tempo, né? Barraram Augusto. Foi o casamento. Barraram porque como assim, pô? Augusto foi, ficou pouco tempo, porque foi dia de sábado, Augusto precisava ir pro Arena. Eu nem Meu amigo. eu não lembro, pra falar a verdade, não lembro. Mas acho que nessa época tinha Você muito tá isso, dizendo, né? não tá A galera dizendo. não podia casar no sábado. Hoje Tá, foi pro não, casamento, ele marcou, boy. Ele foi lá e tal. mas ele não me chama pra ser padrinho, não. Não chamei não. Bora, ficar calado. Ah, não, boy. Discipulei o cara e sempre todo dia ele não chama nem pra ser padrinho do casamento dele. Meu amigo. Mas pegando um gancho do que tu falou, Léo, é interessante porque teu irmão, né? Teu irmão, eu lembro quando fosse hoje, eu tava dirigindo louvor e chegou um boy lá, um menino entrou na igreja lá e ficou indo para um lado, indo para o outro, e eu lá do altar só olhando, né? Esse bicho tá perdido. E ia para um lado como se estivesse procurando alguém. Sandro. Ia para um lado, ia para o outro, ia para um lado, ia para o outro. Aí daqui a pouco ele sentou na última fila, sem ninguém, lá na última fila. Aí eu disse, quando acabar aqui, a primeira coisa que eu vou fazer, vou ir lá até esse bicho. Na época eu estava sem discípulo, né? Tinha ganho alguns, mas eles não permaneciam, muito menino, né? E quando acabou, fui lá falar com o Sandro. Aí é engraçado que ele tinha ido, alguma menina convidou ele para ir, e nesse dia ou ela não foi, ela não estava mais na igreja. E aí foi quando soltaram a chamada por revisão de vidas. Aí ele disse, e aí, como é esse negócio aí, revisão de vidas e tal? Eles mesmo não tá a fim de participar. Aí ele disse, eu queria ver como era, como funcionava e tal. Eu disse, pronto, vou te mandar. E aí mandei Sandro por revisão de vidas, e aí depois veio, né... De Sandro já veio o De Léo. Sandro veio o Léo. De Sandro Então, veio o Léo, tipo de assim, Léo veio Sandro É, foi o Eric primogênito Clécio e mesmo. Afonso. Afonso. Eric Clécio e Afonso. Depois veio os demais. Então Sandro foi o primogênito. Sandro foi o primeiro. Sandro, queremos você aqui, viu, Sandro? Não, A gente pra tem muito você- a agregar. Pra você que não conhece, através desse cara veio uma multidão. Meu Porque amigo. o bairro São José todinho, ele foi impactado, né? Cara, uma vez me perguntaram até se eu não queria Meu ser amigo. vereador do bairro São José. Foi. Meu amigo. Eu andava mais lá do que no meu, do que mesmo meu próprio bairro. Todo mundo já sabia, vai lá pra Lé, vai lá passando, ó, o negão aí chegando Vocês aí. marcaram ali, né, naquele tempo ali, vocês no bairro São José ali. Poxa, Onde saía vocês 3 passavam horas, ali, né? né? Eu ouvi falar, né? Que Léo, Augusto sempre falava. Quando vocês passavam assim, a galera. Saía ônibus daquele bairro para ir pro Arena. Era o máximo assim foi uns 3, né? Dudu, o Alisson, o Alex, todo mundo empenhado ali, era ônibus, porque saía do bairro São José. E surgiu a igreja, né? Surgiu a igreja. Tá, exatamente. diga aí. Coordenada pelo pastor uma Daniel. pessoa que ele ganhou, galera, isso é muito sério. Verdade. Isso é impactante demais. Através de você pode ser ousado e usado por Deus para ganhar uma pessoa e de lá sair assim, ó, uma multidão, galera. Então, assim, que testemunho forte, né? Cara, o que me entristece muito hoje em dia a gente está diante de um evangelho muito Nutella, sabe? Tipo assim, o evangelho ele precisa se adequar, o evangelho precisa ter uma linguagem para alcançar alguém. Diz, bicho, isso é a Forte maior demais, isso aí. maluquice que alguém pode dizer, é que o evangelho precisa se adequar à realidade, à modernidade, enfim. Tipo, o que tu fala é se adaptar a uma pessoa, assim, a forma de chegar nela. Um exemplo, porque hoje tudo mudou, hoje é tudo, a internet tá automatizada, a internet, os jovens hoje pensam de outro jeito, então precisamos mudar o evangelho, né? E eu fico pensando, caramba, quando o apóstolo Paulo ele ganhou lá, aliás, o apóstolo Paulo não, quando houve a pregação lá de, acho que foi Pedro, e eles ganharam 3.000 pessoas para Jesus, ué, bicho, a palavra de Deus diz que o evangelho é poder de transformação, e se o evangelho não fizer, ninguém mais faz não, pô, sabe? Então hoje o que eu quero dizer, que a palavra de Deus fala o seguinte, que se o grão de trigo
cair na terra e não morrer, ele não vai dar frutos. E naquela época, estava todo mundo disposto a morrer. Tipo assim, e uma frase que marcou muito a nossa geração, a minha geração, era: você precisa de um propósito para viver, de um motivo para viver, mas precisa de um propósito para morrer também. Sabe? E eu vivia muito isso. Tipo assim, merece um corte, galera. né? Meu produtor. Cara, e tipo assim, se você. Evangelho é isso, é renúncia, é renúncia. Evangelho é renúncia. E se você não renunciar, você não povoa o céu. E quando eu falo de evangelho Nutella, hoje em dia a gente está diante de uma geração muito Nutella, onde tudo se. Sabe, você tem que pisar em ovos para falar, você tem que pregar de uma forma que você não pode ofender ninguém. Mas, cara, se o evangelho é poder para transformação, a Bíblia fala que é faca de 2 gumes, que corta juntas e medulas. Então, eu não posso, fazendo uma análise da minha geração para essa geração de hoje, então, eu não posso pegar o evangelho, moldar dentro de uma caixa e, porque eu preciso de um linguajar novo para alcançar os de hoje. Cara, se for evangelho, se for poder de Deus, se for Espírito Santo puro na sua vida, você só precisa botar o pé, que as pessoas elas vão ver que você tem algo diferente. Precisamos ser radical, né? E esse algo diferente é que transforma, né? Exatamente. Eu lembro que, na época, eu trabalhava como promotor de merchandising. E eu cheguei numa loja, e eu, na minha, caladinho lá, fazendo o meu, aí vi um cara que me seguia para todo canto, todo canto. O nome do bicho é Emerson, inclusive. Grande homem de Deus. Calma aí. Outro Emerson. E aí eu já incomodado com aquele bicho me seguindo. Aí o bicho, eu disse, meu irmão, posso te ajudar em alguma coisa? Ele disse, bicho, Mas estava seguindo tu mesmo assim? estava seguindo. Aí ele disse, cara, é porque você tem algo diferente saindo de você. Lá no supermercado que hoje fechou, acho que é o Bom Preço aqui da Praça da Independência. Fechou. Cara, esse bicho, tem alguma coisa que sai de você e eu preciso saber o que é. Eu disse, bicho só pode ser Deus, Espírito Santo, né? Então assim, velho, se você não estiver disposto a morrer, evangelho é isso, é morrer, renúncia. Você não alcança. Se você não morrer, você não frutifica. E eu acho que, respondendo a sua pergunta, o que marcou muito a nossa geração é porque muitas pessoas estavam dispostas a morrer. Não morrer literalmente, mas renunciar. Renunciar, talvez, uma diversão no final de semana, renunciar, talvez, dormir até tarde, renunciar, talvez, um pouco mais da internet para aprender um pouco mais de Deus, se dedicar ao reino, conhecer a Deus. Enfim, velho, reino de Deus é isso. A gente fazia as paradas que ficava até 1h, 2h da manhã ali, sobre missão, sobre a palavra de Deus. Revisões de vida que o diga, né? Bicho, acho que o auge da nossa loucura, tu vai lembrar, o auge da nossa loucura é quando um colega nosso, muito mais próximo de vocês do que meu, ele faleceu de uma forma repentina. E eu convoquei 5 discípulos, disse, vamos orar pro cara e ele vai ressuscitar. Eu sei dessa história aí. E a gente fomos até o velório do cara, ficou lá rodeado no caixão, orando, o cara não ressuscitou não, porque Deus não quis. Tudo existe um propósito. Talvez nossa fé tenha sido pouca, mas qual lição que eu tiro daí? Velho, se você não se expor ao ridículo, a ousadia de se expor, a gente fala, por que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz? Porque os filhos das trevas, eles se expõem, eles não têm medo de serem rotulados, eles não têm medo de como a sociedade vê, eles não têm medo de nada disso, e muitas vezes nós como cristãos, nós temos medo de tal cara aqui na parada de ônibus, você tem medo até de dizer, Jesus te ama. E talvez a pessoa esteja só precisando ouvir que Jesus ama para ser uma avalanche e mudar alguma coisa na vida daquela pessoa. Né? E tipo assim, episódios como esse que me remetem a esse saudosismo. Aí a palavra diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Mas não é de um tempo que passou, não. É que tudo aquilo ainda está disponível para as nossas vidas. Só que a gente precisa morrer. Aí eu pergunto, você quer morrer? Ninguém quer morrer hoje mais não. É assim, uma pergunta aqui. Pode ir comigo. Mexe, abre uma pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Você falou que muitas pessoas hoje não estão dispostas a morrer. Isso pode ser devido... Pode fechar. Isso pode ser devido... entendeu? Isso pode ser devido à semente que nós estamos jogando, sementes mortas que nós estamos jogando, tentando adaptar a palavra para as outras pessoas. Por exemplo, hoje a gente pode estar alcançando 10 mil pessoas, mas são 10 mil pessoas com sementes mortas porque nós estamos moldando elas, a crença delas. Um exemplo, né? Já no seu tempo, poderia ser que a semente tenha alcançado poucas pessoas inicialmente.
Mas a semente, quando era plantada naquelas pessoas, pelo que eu entendi, era uma semente que dava frutos. Você acha que hoje em dia nós estamos deixando cair muito na tentação de lançar semente a qualquer custo, mas a semente está chegando morta naquela pessoa? Na realidade, existem duas coisas muito importantes. Existe uma parábola da Bíblia que fala do semeador. O semeador ele saiu para semear. E durante o caminho ele semeou algumas sementes. E algumas caíram em terrenos rochosos, terrenos com espinhos, terrenos pedregosos, terrenos áridos. E uma semente caiu num solo fértil. Outra parábola, outra parte fala Jesus numa pescaria, onde ele fala onde ele ensina e fala para os discípulos jogarem a rede e pescarem todo tipo de peixe. Pescar, vai vir todo tipo. Você joga a rede, vem todo tipo de peixe. E aí depois você vai selecionar. O que eu quero dizer? Não existe semente morta, mas é um trabalho minucioso, é um trabalho pequeno, é um trabalho de formiguinha. Por quê? Você encontrou uma pessoa, você falou de Jesus, de Deus, para uma pessoa aqui. Essa pessoa veio crua, veio lá do mundão. Então, assim, junto com ela, vem muitos vícios, vem uma pessoa com trauma, vem uma pessoa com medos, com muita insegurança. Então, aí é onde entra o trabalho do discipular, eu acho um trabalho muito importante que deve existir, sim, dentro das igrejas, é o trabalho do discipular. E aí você vai cuidar, vai limpar, vai tirar os carrapichos, você vai, ensinar, você vai sentar com aquela pessoa, vai ler a palavra junto, vai orar junto, vai ministrar na vida daquela pessoa, até que, em um dado momento, ela começa a fazer o que você fez com ela passa com outro, sabe? É o 12 vezes 12 vezes 12 vezes 12, é o brilhante trabalho da multiplicação. É o êxodo, né? Sabe? É a pirâmide, né? Vamos dizer assim. Exato, tá? É exatamente isso, sabe? O evangelho por si, ele não precisa de nada para agregar. Como eu falei anteriormente, o evangelho é poder de Deus para transformação. Ele já é o que E se você está carregado de poder de Deus dentro de você, se você está carregado do Espírito Santo, um ai que você fala, a pessoa vai saber que foi um ai diferente. Saca? E o não você já tem, né, negão? Ou não, você já tem. A gente está aí diante de uma geração muito permissiva, né? Então, quando você encontra alguém que é deliberadamente cristão e que vive isso, automaticamente você é inimigo de 90% da sociedade, né? Então, assim, se você se mantém firme, com valores inegociáveis, com propósito e, sobretudo, com o Espírito Santo dentro de você, irmão, aonde você andar, onde você colocar a planta do pé, a atmosfera, ela tem que mudar. Se você é cristão e tem esse relacionamento com Deus, se você pisou o pé num determinado, lá na PH, né? Vou dar doida, vou evangelizar na PH. Se você está carregado do Espírito Santo, você pisou ali, aquele ambiente, ele precisa ser transformado. As pessoas que estão ali, eles precisam ser impactadas pelo poder de Deus, que é transformação. Amém. E eu lembro desse dia aí que a gente foi, que tu chamou o discípulo, e eu não ouvi ainda na fé, Augusto foi, vai, Léo, ora aí. Aí eu, cara, eu vou orar para um cara aqui. Vou falar o quê? Vou falar o quê, né? Só que aquilo gerou algo tão grande assim, tão forte na gente, porque a gente saiu ali, velho, determinado a saber que o evangelho era muito mais daquilo que a gente estava vivendo, né? Ninguém nunca tinha me chamado para orar por alguém que estivesse morto no caixão, velho. Né? E depois dali, eu não sei se tu lembra, mas a gente era direto no bairro São José, as pessoas se manifestando e chamava a gente, né? Era? Quando não chamava, ligava. Ligava para Augusto e Augusto expulsava o capiroto lá pelo telefone. Sai daí agora! Em nome de Jesus! E o demônio saía, velho, pelo telefone. E eu fiquei, caraca, que doideira. Isso é aquela história que tu contou, né? Que foi pro telefone, não sei se foi tu, foi Keco. Foi Keco que falou, Keco, foi né? Keco. Keco que ligou para Augusto várias vezes para poder expulsar o bicho. A história que eu não quero dizer a pessoa, eu não sei quem. Aí, meu amigo, depois dali a gente experimentou assim, era mover que distante as pessoas estavam se manifestando, a gente estava lá expulsando. E, velho, aquilo gerou um impacto tão grande na nossa vida, porque hoje eu sou apaixonado assim por essa área de libertação, de orar pelas pessoas e elas serem curadas. Graças à ousadia sua, que tipo, a gente tudo pirraia ali, doido. E tu, vamos orar para ele ressuscitar todo mundo. Como é isso, Augusto? Até o bispo da igreja
Não queria, né? Que a gente... Não, na verdade, não é que ele não queria, mas eu acho que também ele ficou surpreso pelo tamanho do pedido, Eu né? acho que chegou muito assim pra ele, assim, caramba, sério que eles vão fazer isso? Aí ele meio que deu uma Não, travada. imagina se ele tivesse acho que ele deu uma travada, meu né? amigo, eu sou um ganso. Eu ia acreditar, mas eu ia correr e depois ia acreditar lá fora. Se ele se mexe, bicho. A gente precisa ser ousado, sabe por quê, gente? Porque aquilo, ele não se levantou devido, ou Deus não quis, ou a nossa fé, mas imagina aí. Mas aquilo gerou um impacto na gente, no particular. Eu acredito que foi assim com os discípulos de Jesus. Quando não acontecia que eles expulsavam o demônio e não curavam, gerava um impacto no particular, para que depois ele realmente fosse usado de novo e conseguisse. Talvez nós precisássemos até, não naquele momento, mas talvez se em algum outro momento tivéssemos a oportunidade e talvez tivéssemos, sei lá, trabalhado alguma coisa dentro da gente, cada um, buscado um pouco mais e tentado também entender, porque, tipo assim, não é simplesmente ressuscitar, mas deve haver um propósito, né, para que isso aconteça. Também, né? Entendeu? Talvez numa segunda, ou na terceira, ou na quarta, ou na quinta vez, pudesse acontecer, a gente pudesse chegar lá para alguém, orar por alguém, essa pessoa levantar. É que nem uma vez a gente participou lá de um treinamento, de um evento na igreja, e o pregador que estava ministrando, ele disse, haja como se você tivesse, mesmo que você sinta-se inseguro em fazer o que está fazendo, faça como se você soubesse o que está fazendo. E aí eu disse, eu vou começar a fazer esse teste, né? Chegar no meio da rua para os paralíticos aí do centro da cidade. Eu pensava muito. Tu fez isso, mano? Não cheguei a fazer, não. Mas quem sabe eu ainda possa. Não tá tanto tempo, estou vivo ainda. Posso fazer, né? E aí eu pensava, não, vou lá orar pela galera lá, ver um paralítico lá no meio da rua, levanta, em nome de Jesus, anda. E tipo assim, faça como se você soubesse o que está fazendo. Por mais que você vá com insegurança. Na realidade, quem vai fazer não é você, né? É o poder de Deus, Espírito O que Santo. paralisa é justamente isso. Pega nesse Será que vai acontecer ou não? Pega nesse gancho, Augusto, assim, mas tá falando mais de algo sobrenatural, né? Tu já viveu alguma experiência assim que tu dizia, caramba, isso é sobrenatural, isso não é natural aqui. Fisicamente, assim, ou em revisões. Cara, agora na minha mente não vem nenhuma. Envolveram? Fala, Não vê dá se eu flecha? lembrar. Não dá flecha? A gente tava na revisão, o cara lá embaixo lá, eu falei, você vai receber agora. Não sei se foi assim, tu pegou a folha e pensou, tome, o cara começou. Eu tô ligado, o cara começou a receber. Rafael tava com a gente, não era? Tava. Rafael, então eu lembro desse episódio. Na realidade, teve esse evento, né? aí foi Acho que era sobrenatural, Vinde as Águas. Sim. Esse evento na igreja, que era justamente sobre mergulho nos dons, sobrenaturais, essas coisas, poder de Deus e tudo mais. E aí, na realidade, esse ato que eu fiz na revisão foi um teste para ver se ia. Ele pegou daquele cara, pô, esse negócio. Não, teve um cara lá, um cara que ministrou esse coisa, foi o David Duell. E aí, foi justamente ele, faça como se você soubesse o que está fazendo. Se acontecer, se acontecer, aconteceu. E aí a gente tava no revisão, era domingo tava ministrando, acho que a última palavra do revisão. E aí a gente viu, vou testar, recebe, pá. O cara lá caiu, recebeu, amém. Todo mundo ficou olhando. Quando aconteceu, o discípulo fez, caraca, doido, hein? Começou o negócio, né? Foi massa demais. Então, assim, pra mim isso foi sobrenatural, né? Caramba, eu me lembrei de uma coisa que se lembrei, eu tinha me esquecido, a gente conversando. Outra coisa sobrenatural também, pô, que eu me lembro uma vez que tu falou, não sei se foi tu, boy, agora, que a gente tava numa vigília, inclusive tu pregou essa vigília. Era umas 3 horas quando tu pregou essa vigília, quando era no Bessa. Aí tu falou que viu que tinha uns demônios no telhado, algo do tipo assim. Eu me lembro desse algo sobrenatural também que eu vivi contigo assim. Na verdade, esses momentos de vigília, nós tivemos muito, esses períodos, né, de vigília, nós tivemos muitos momentos sobrenaturais. Esse particularmente eu não lembro, porque muita coisa também eu acabo esquecendo. Mas um que eu nunca vou esquecer foi quando nós estávamos orando pelas pessoas que estavam na igreja, mas por algum motivo tinham saído. E aí, na época, a bispa Ana falou pra gente começar a chamar pela pessoa, gritar o nome dela. E naquele momento, todo mundo começou a gritar, fulano, volta, fulano ciclano, volta, não sei quem, Beltrano, volta. E daqui a pouco, um cara que estava desviado,
de alguma forma, pulou a janela da igreja, entrou na igreja eu não me lembro agora detalhes de como foi, mas eu me lembro que isso aconteceu, que ele pulou da janela da igreja, entrou e disse que estava, parece que era numa festa. E aí sentiu alguma coisa chamando ele, a presença de Deus, não sei o quê, e a única coisa que impelia ele era para que ele fosse para a igreja. E ele correu, ele foi correndo. Eu lembro que ele estava numa distância grande, eu não me lembro qual era o local que ele estava da festa. Não lembro se era Castelo Branco, não sei, mas sei que ele foi correndo de um bairro até o outro, porque ouviu e sentiu Deus atraindo ele até a igreja. Ele pulou a janela da igreja, chegou lá, se ajoelhou, começou a chorar, chorou, e aquilo foi um negócio assim muito sobrenatural, muito sobrenatural. Foi antes até da gente ir orar pelo menino que faleceu, mas foi muito sobrenatural. Foi a primeira, na realidade, foi a primeira experiência sobrenatural que, não comigo, mas que eu presenciei. Sim, e tu olhar e dizer, caramba, isso aí não é normal. Eu quero viver isso. A igreja toda fechada, menino. E ninguém sabe como ele entrou. Ninguém sabe como ele entrou. Sei que ele entrou. Ele, de alguma forma, ele conseguiu entrar. Não chegamos a nos assustar, porque naquele movimento, ninguém estava olhando o que acontecia ao redor. Todo mundo orando. Então só viu o que tinha acontecido, porque a pessoa que chegou, sabíamos que ela não estava mais na igreja, estava realmente afastada há muito tempo. E nós víamos pelas redes sociais o estilo de vida que ela estava adotando. Então, assim, foi muito, para mim, particularmente, foi muito impactante. Eu disse, pô, bicho, eu quero viver isso. Naninha, ela não pôde vir, mas ela mandou umas duas perguntas aqui para Mandou um abraço, mandou um abraço, né, para Augusto. Um abraço, Naninha. E aí o primeiro que ela mandou aqui a pergunta, né? O segundo eu acho interessante. Né? O segundo Como o chamado de Deus impactou a sua vida? Não sei se ele respondeu aqui. Respondeu mais ou menos? Foi mais ou menos. Foi mais ou menos, foi. Mais ou menos. Mas, cara, na realidade, quando você entende a voz de Deus e quando você entende o que Ele quer para você, fica muito mais fácil. Mas o que me impactou, como o chamado de Deus ele me impactou, quando eu comecei a ver a forma como a vida de vocês era transformada, porque todos vocês alguns que eu ganhei diretamente, outros indiretamente, né, e os diretamente eu via como chegava e como a vida era transformada aos poucos, né? Então, assim, isso causava um impacto para mim, por quê? Porque para quem viu a sua vida, para quem viu a vida de um Hericlésio da vida, de um Hericlésio, a vida, deixa eu ver, de Sandro, e de Stalin, e de outras pessoas que viveram esse mover conosco, a gente sabe que a finalidade disso, o fim, era a morte. Porque, assim, já vinha, claro que o meio, o ambiente, ela não faz a pessoa, ele não molda a pessoa. Mas quando você tem muitas possibilidades e poucas oportunidades, naturalmente você vai pelo mais fácil. É verdade. Né? Eu vim de um bairro marginalizado e sei que as possibilidades para você ir por um caminho errado é muito maior do que as possibilidades de você ser alguém na vida. Então, quando eu via, quando eu via a transformação da vida de vocês, como vocês chegavam e como Deus ia mudando, o Espírito Santo ia mudando a vida de vocês, o rosto, a aparência ia mudando, então, assim, isso me impactava. E eu quero mais disso, eu quero ser agente, eu quero que Deus use a minha vida para fazer isso. Isso te impactava. Isso me impactava. Sabe? Na verdade, me impacta até hoje. Esse bicho veio treinado, pô. Na moral. Estudei. Você estudou, pô. Na moral, que eu sou. E a outra, essa aqui eu quero ouvir, viu, pai? Como o louvor te ajudou na missão do Senhor? Bicho, louvor. Bem-vindo, Augusto, era em todo canto. Meu amigo. Cara, a tua face. Na realidade, se eu disser pra você que louvor, nunca foi algo, assim, no passado, nunca foi algo que eu quisesse. E por incrível que pareça, poucas pessoas sabem disso. Mas quando eu comecei a participar do grupo de louvor da igreja que eu era antes da Sarau Nossa Terra, eu era da mesa de som e eu enrolava os cabos. Ou seja, a banda tocava, executava o louvor, tudo, e no final eu saía lá recolhendo, arrumando,
E na realidade eu controlava e cuidava para que os cabos eles estivessem sempre em perfeita ordem. Entendeu? E aí o que aconteceu? Num belo dia, num acampamento, me convidaram para participar de um concurso de talentos. E aí eu cantei, fiz um dueto com um amigo meu. E nesse dia, o maestro do grupo do louvor disse: rapaz, esse menino tem um cantinho bom, ele canta bem, tem uma voz bonitinha. Mas tu nunca cantou na vida? Nunca cantei na vida. E aí eu comecei a cantar, morrendo de vergonha, pô. Mas aí, tipo assim, as coisas de Deus, quando a gente imagina, vai. Como foi que eu comecei a cantar? No grupo de louvor que eu fazia parte, um belo dia, digamos que um grupo de 20 pessoas, a 70% da equipe acabou levando disciplina. E aí só tinha eu para cantar. Eu e mais duas meninas, aí ficou um baterista, um violonista, um menino do baixo, duas meninas e eu. Aí disseram, vai, só tem tu, agora é tu. Vai tu. E aí foi a primeira vez que eu tive a experiência de ficar na frente de muita gente. Não era muita gente, eu 300 pessoas, mas para mim era muita gente na época. E aí foi a primeira vez que eu ministrei. E aí dali para lá, a gente foi trabalhando isso, fui trabalhando essa questão da vergonha de estar na frente de muita gente. E foi quando eu comecei de forma habitual e deliberadamente participar do louvor como cantor. Em contrapartida, eu já fazia cursos de música, mas porque eu gostava, mas não que fosse a minha finalidade para executar aquilo dentro da igreja. Não era um foco. Exatamente, mas embora sendo do louvor, eu realmente vim ter experiências sobrenaturais no altar, no louvor, quando eu cheguei na Sara Nossa Terra. Então ali naquele altar, eu tive muitas sensações que eu não tivera anteriormente. Eu tive muitas sensações, eu experimentei, toque do Espírito Santo, eu experimentei o Rio de Deus passando primeiro por mim para poder chegar na igreja, e eu experimentei estar em concordância com o meu líder para na hora de administração estarmos em unidade, e aí eu fluir canções espirituais, músicas, louvores que não estavam acordadas previamente, sabe? Então assim, esqueci a pergunta. Sabe que eu sou assim, Não, eu esqueço. Eu vou falando e esqueço. Mas tá respondendo. Mas é isso, é como o louvor te ajudou na missão. Pronto. E assim, e se você parar, e agora eu vou responder, se você for ler a Bíblia, em todos os momentos que o povo de Israel estava em guerra, o louvor, como é que eu posso dizer? A parte de música, a parte musical, ele ia na frente. Em um dado momento especial, quando o povo ia entrar em guerra para as muralhas de Jericó caírem, Deus deu um direcionamento. Apenas marchem e cantem. Marchem e cantem. Marchem e cantem. Os levitas sempre vão na frente, sempre vão na frente. Então, assim, eu acredito que muitas coisas, o louvor, ele cura, o louvor ele liberta, o louvor ele transforma, e o louvor ele prepara o ambiente. Então, sempre, por que o louvor ele vem antes da palavra, antes da ministração da palavra? Porque o louvor ele prepara o ambiente, o louvor ele prepara o ambiente para a presença de Deus. Quando no louvor as pessoas quebrantam o coração, e não é um quebrantar emocional, é um quebrantar de um toque mesmo espiritual, de um toque do Espírito Santo. Então, o louvor ele transformou também a minha vida nesse sentido, de entender que o louvor ele precede os milagres. O louvor ele precede as maravilhas. O louvor ele abre portas, ele abre a porta, ele prepara o caminho para que a presença de Deus ela desça de uma forma muito sobrenatural e verdadeira. Às vezes o ambiente tá pesado, o ambiente tá frio, o louvor vem. De uma forma geral, você sabe que a música ela tem esse poder. A música ela tem esse poder de te jogar. Por que as pessoas, quando vão limpar a casa, colocam geralmente uma música agitada, um remix, uma música. Porque, sabe, você vai fazer uma tarefa muito difícil, então você precisa de algo que joga pra cima. As emoções em você. As pessoas que, tipo, tem. Porque uma pessoa, quando acaba um relacionamento, vai ouvir uma sofrência. Entendeu? Então, assim, a música em si, ela tem esse poder assombroso, que se usado para o bem, maravilha. Mas se usado para o mal, é devastação geral. Faz sentido total.
E já parei que pergunta, você já ia perguntar. E é mesmo. Nesse gancho do louvor ainda, como tu acha que um levita ele pode lidar com a questão de ego quando sobe no altar? Cara, olha, eu acho que dentro do escopo, da estrutura eclesiástica de uma igreja, o levita é a pessoa mais difícil de lidar. Mais difícil de lidar. Por quê? Porque o louvor, ele mexe nessa parte muito sensível, que é o ego, que é o você se achar, porque eu sei cantar, porque eu sei tocar, porque não sei o que, porque não sei o que, não sei o que. Só o fato dele já aparecer ali. Só o fato de estar ali, eu digo a você, é uma linha muito tênue de você se manter entre uma humildade mesmo, saber que você está ali, mas porque é pura graça, porque você é dependente, porque você, mais do que todo mundo, precisa de Deus. Porque, claro, a glória de Deus ela só vem onde ela é bem-vinda, onde ela é bem-quista, onde é desejada. Então, se o cara sobe ali no altar, se hoje fosse como antigamente, o cara subia no altar todo errado, era fulminado. Né? Então, assim, o levita, falar como levita agora, o levita, ele é o condutor entre a presença de Deus, não é que precise disso, mas naquele momento, para que a igreja ela suba um nível de adoração, o levita está sendo aquele condutor, aquele canal. Então, passa pelo levita e vai para a igreja. Passa pelo levita e vai para a igreja. Então, quando você encerra um culto, um período de louvor, e chega aquele irmãozinho, ei, irmão, foi bênção de Deus hoje, hein? Maravilhoso, que unção na sua vida, não sei o quê. Aquilo mexe com o ego, mexe com a emoção, sabe? Mexe com, realmente eu sou demais, sabe? Eu não sei se era tu que falava isso, eu não me lembro agora, um levita sempre falava isso pra mim. Não gosto de receber elogios. Não sei se era tu que falava isso. Não era eu que falava, não, mas eu me policiava muito quando alguém me elogiava, sabe? Porque tem a voz bonita, porque hoje foi assim, poder puro de Deus, sabe? Eu lembro que teve uma vez que uma pessoa disse assim pra mim, interessante, Augusto, é porque quando você sobe é como se Deus não resistisse, que ele tivesse que vir. E eu disse, meu Deus do céu, que perigo, que perigo, que perigo, que perigo, misericórdia, não fala isso não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Todo lugar de destaque, ele requer muita humildade, né? Na liderança, no louvor. É muito perigoso, porque é um negócio que é do ser humano, é uma área muito sensível, é justamente essa área do ego, sabe? De você ser. Então, jogando por esse lado, então a gente pode entender que o louvor pode influenciar para o lado positivo e pode influenciar para o lado negativo em um culto. Certo ou estou errado? Digamos que sim. Por quê? Porque se você sobe no altar, sabendo da sua condição, quem você é e o que Deus espera de você, e que sem você, Deus ele continua sendo você. Aí essa é a maior burrice do crente, imaginar que ele é alguma coisa, sabe, que parte dele. Mas Deus ele permanece sendo Deus. Você sem Deus não é nada. E Deus sem mim, sem você, ele continua sendo Deus. Então quando o levita, ele sobe no altar, com esse pensamento, o louvor hoje vai ser maravilhoso, vai ser bom, vai ser poderoso, porque eu vou cantar, ou eu vou tocar, ou eu vou fazer isso, aquilo, outro. Cara, aquilo ali é um balde de água fria e o céu ele fica cerrado, então ali não tem nada. Então aí, onde é a parte negativa? Depois, o louvor hoje foi pura decepção. Vim para a igreja hoje, mas o louvor não foi bom. E aí, o louvor não sendo bom, ele prejudica todo o culto, porque o louvor sendo ruim, ou não trazendo, não preparando o ambiente, o pregador que vai vir após o ministro do louvor, após a banda, ele vai ter um trabalho, um empenho muito maior para quebrar e mudar a atmosfera do culto. Sim. Entende? Entendi. Então é muito importante o levita saber que ele não é nada. Amém. Temos quanto tempo, produção? Vê aí vocês me digam, por favor. Nós já temos aqui 58 minutos. Show de bola. Negão, quer uma água? 2 horas já. Eu quero uma água. Produção, por favor, uma aguinha aí pro nosso convidado. Quer um café quente? Só uma água, então. Ó, aqui ainda, meu mano. docinho. No meu WhatsApp aqui ainda. Tá, Augusto líder. Sério mesmo, pô? Eu não tô mentindo, não, velho. Não, mas no meu WhatsApp tem Augusto. vai, discípulos. Você é fulaninho discípulo ainda também. Deu? Líder, eu acompanhei, né, ali, a gente era do Arrebatadores, Arqueiros. Muito obrigado. Eita, aí só dinossauro. E aí veio a oportunidade de virar ali a equipe, né, com os Gigantes, depois veio o Falcons, foi?
Gigantes, Evolução. Eita, evolução aí. Evolução, depois Falcon. Não, Gigantes, já nem lembro mais. Falcons, que dividiu em Falcons, né? Foi. Revolução e Titãs. Eita. 4 equipes aí, contei. E a gente com força, né? Legal, do que tu mais sente falta, velho, desse tempo de 4 equipes, tu é louco. Hoje a gente tá lutando pra ter uma assim, fazer crescer o negócio. E aí eu quero fazer outra pergunta depois dessa aí, viu? Foi boa a pergunta? Hã? Essa foi boa. Eu quero pegar o gancho dessa daí, que foi muito boa. Eu quero pegar o gancho dessa aí. Desse negócio de equipe aí. Cara, esse tempo talvez eu sinta falta do que nós vivemos, sabe? Exemplo, esses dias eu estava, antes de iniciar as minhas atividades, eu coloquei uma canção que durante esse tempo nós ouvíamos muito em vigílias, em momentos de oração pela manhã, ou oração no final da tarde, ou períodos de oração que a igreja geralmente fazia, as campanhas, né? E que era aquela, nós vamos bater, bater, bater até você ouvir. Nós vamos chamar, 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 do Cultura do Céu. E aí meu coração se encheu desse saudosismo, sabe? Desse, caramba, Deus, como eu queria viver tudo isso novamente, como geração, né? Como geração, como igreja, como corpo. Como eu queria viver isso, como foi bom novamente. Como foi bom, Deus, poder ser instrumento nas tuas mãos para participar e ver toda essa transformação, todo esse mover. Que foi o quê? 2012 até, perdi as contas, 2018, 2019, 2020. Então é muito tempo, né? É muito tempo. Então muita coisa aconteceu. Então assim, o meu coração ele sente saudade de ver desses momentos, de ver como foi importante isso. E aí eu peguei, gravei um pouquinho da tela e mandei para cara que é a minha referência, Bispo Márcio. Ele disse, Bispão, ouvindo aqui e tal, lembra de quê? E ele disse, eita, negão, um momento bom, que não volta mais. Infelizmente não volta mais. Mas quem viveu teve o prazer de viver, de sentir. E uma frase que eu carrego muito comigo é: as pessoas, um dia elas vão esquecer quem você foi, mas elas não vão esquecer tudo que você as fez sentir. Quando eu digo tudo que você as fez sentir, às vezes que você chegou lá, ministrou na vida de alguém, essa pessoa sentiu o poder transformador de Deus, é quando você levou uma palavra de conforto, de ânimo, sabe? Quando você levou muitas vezes provisão também, porque a fé sem obras ela é morta e Jesus ele nunca ia atender, orar por alguém que ele não atendesse também as necessidades físicas, né? A prova disso é que o povo se reuniu lá para ouvir o sermão, mas depois, não tem o que dar povo comer e beber, o povo está com fome. Depois disse, e por que vocês estão falando comigo? Vai vocês dar comida para ele. Então assim, Jesus ele nunca ia de mãos vazias. Então, o meu coração sente saudade dessa época de você, de nós, né? Que também não é algo que está indisponível, não está indisponível. É só posicionamento. Posicionamento, alinhamento, realinhamento. Porque muitas vezes não, na realidade as coisas deixam de acontecer porque nós nos desalinhamos. Isso é uma palavra muito bonita. Desalinhar. Alinhar é uma palavra muito bonita. Alinhar. É uma palavra muito bonita. Então, nossa geração ela precisa se realinhar. Pegando esse gancho já de equipe, né, que o Léo citou. Como foi, mano? Tipo assim, acho que deve ser da hora o cara viver assim, esse tempo assim, de você chegar a ser tão grande ao ponto de você se dividir. Que foi o que aconteceu com os gigantes, né? Aí vocês tiveram o GDR, não foi o primeiro? Você e Camila. Gigantes foi com Camila. GDR foi com o Bispo Márcio. Foi. A Gigantes, vocês cresceram ao ponto de vocês se dividirem ao meio. Se multiplicar. Qual foi multiplicar. Se multiplicar, né? Desculpa, galera. Erro teológico grande aqui agora. Não é teológico não, é que a gente vou crescer com porque a igreja se divide. O reino de Deus ele se multiplica. Essa parte depois, por favor. Como foi, boy, se multiplicar assim, ao ponto de virar duas equipes? Como foi essa sensação? Cara, o que remete para mim? Teve um grande momento lá nesse período que eu estava para ser ordenado, né? E aí, de acordo com algumas mudanças que houveram algumas mudanças, e aí eu não poderia ser ordenado porque não estava casado.
E aquilo me deixou um pouco assim, triste, um pouco frustrado, porque eu vinha trabalhando para isso, eu vinha trabalhando para ser ordenado pastor, né? E eu lembro que nessa época, nesse dia exatamente, nós tínhamos 596 pessoas só da nossa equipe, dentro do Arena Jovem, ou seja, nós tínhamos a metade da igreja e toda a galeria. Vamos Era pegar só mais nossa 4 ali, equipe. vamos botar logo 600, não? É. E aí o bispo Edgar chegou para mim e disse, olha, Augusto, quando você estiver diante de Deus, Ele não vai te pedir uma carteira de pastor. Ele não vai te pedir, sabe, o teu título, mas Ele vai pedir para que você dê conta dessas 596 pessoas. Até então nós trabalhávamos, eu almejava, trabalhava, sonhava por ter aquele título. Não por ser um título, mas é porque já era algo que nós fazíamos. E faz Né? importante. Era meio que um desejo. Nós já pastoreávamos, né? Então nós já pastoreávamos, então eu esperava só o ó, como eu falava na época, né? O óleo desse e o reconhecimento perante a igreja. Mas aí aquela palavra do bispo, ele trouxe essa paz, essa calmaria no meu coração e né, realmente, quando eu estiver diante de Deus, ele vai pedir para que eu preste conta dessas vidas aí. E naquele momento, eu comecei a trabalhar com muito mais amor, zelo e paixão pelo reino de Deus. E aí foi quando nós multiplicamos, aí cresceu, ao ponto de se multiplicar em mais 2 equipes, depois se multiplicou em mais 2, depois multiplicou em mais 2, depois multiplicou em mais 2. E, na realidade, nada mais foi do que o reino de Deus acontecendo. Então, o reino de Deus, ele é abrangente e ele é crescente. Então foi multiplicando, opa, aqui tem a oportunidade, vamos multiplicar. Quebrou-se. Aliás, quebrou-se não, multiplicou. Cresceu de novo, vamos multiplicar. Porque se a gente multiplica, a gente consegue estratificar e ter um campo de atuação muito maior, sabe? E é isso, meu irmão. Os times foram divididos. Amém. E daí surgiu as duas maiores equipes, né? Que foi o Urso e os Gigantes, né? Falcons. O Gigantes, ele encerrou o ciclo, aí virou Falcons e Impulso. E era uma das maiores. Era Gigantes, assim, a gente diversas, porque era meio que uma disputa sadia, né, naquele tempo. Aí virou Falcons versus Gigantes. Impulso, quer dizer. Aí era uma disputa boa. Glória a Deus aí por isso. E aí? Falta quanto tempo, produção? 10 minutos. 10 minutinhos. Quer que vocês querem que a gente faça? Tem uma perguntinha de Bibi aqui também. Continua. Vai ter aquele... Vai? Sim, vai ter aquele negócio? Deixa eu então. Então vamos fazer... Vamos fazer uma pergunta de Bibi aqui. Ele. Ele mandou uma pergunta para hoje, ela faz questão que ele responda. Sim, fazer... Manda dizer que foi eu que. Manda a brasa. Pergunta aqui. Foi Gabriela Souza, tá? Pergunta Bibi. Contexto. E mais conhecida como agora no Instagram, que ela mudou, Gabriela Daniel. Gabriela quem? Daniel. Se você pudesse fazer algo diferente na sua caminhada cristã, o que o Senhor teria Já mudado? é onde? Onde é isso? É aqui na. Você quer rir, Se você pudesse fazer algo diferente na sua caminhada cristã, o que o Senhor teria mudado? Cara, a gente amadurece com o tempo. Nós amadurecemos com o tempo. O tempo ele traz essa maturidade. Mas na caminhada cristã, eu não mudaria absolutamente nada. Nada. Não mudaria. Talvez eu mudasse alguns posicionamentos, alguns direcionamentos, talvez eu mudasse algo que eu falei, que talvez para um momento eu não deveria ter falado, eu poderia ter esperado, enfim. Mas, no geral, eu não mudaria nada. E é algo natural que acontece com a gente mesmo, somos seres humanos e às vezes a gente vai errar, vai falhar, né? E a gente não pode voltar atrás, mas a gente tem que se orgulhar com o que já construiu, né? Que tudo que você passou, viveu, hoje você é o que é porque passou por todo o processo, né? E tomou as decisões que tem que ser tomadas, né? Verdade. E aí, essa foi a pergunta. Pode soltar aquele negócio agora. Olá, me chamo Ericlésio, né? Eu queria falar desse cara que eu admiro bastante. Esse cara que me ajudou
há uns tempos atrás, né? Eu me converti, eu tinha 18 anos, estou me convertendo até hoje, né? Já faz 31. Ele foi uma pessoa que me ajudou bastante no mundo cristão, né? Me inspirou, me inspira até hoje. Eu chamo de pai, a gente até brinca, né? Em consideração de pai e filho. É um cara que me ajudou sempre, nunca me deixou desamparado, sempre me fortaleceu. Foi um dos caras que eu tive o primeiro cheio foi com ele, que ele pagou pra mim. Eu sou grato a Deus pela vida dele. Te amo muito, Augusto. Obrigado por tudo, por estar sempre me ajudando, me fortalecendo. Obrigado por me tornar esse homem que eu sou hoje, né? Pai de família, um batalhador de vida. Tamo junto. Te amo, Augusto. É nóis, negão. Oi, negão, passando para dizer o quanto você é importante para mim, o quanto você é importante para minha família. Em todas as fases que eu passei desde a minha conversão lá na nossa terra, você sempre esteve presente na minha formação, esteve presente no meu casamento. Sou grata a Deus por tudo que nós vivemos. Sei que ainda vamos viver muito mais. Eu conheço hoje o Augusto líder e o Augusto amigo, e amo as duas versões desse Augusto. Eu desejo que Deus continue te abençoando, que você alcance voos ainda maiores, e quero dizer que te amo muito. Beijo. Oi, Augusto. Oi, Augusto. Nós estamos aqui para dizer que nós somos muito gratos pela sua vida, ter feito parte da nossa vida. Você ainda faz parte da nossa vida. Mas eu tô aqui para te agradecer por me ajudar na minha caminhada, no início do meu casamento. Você é muita referência nas nossas vidas e nós guardamos você de forma especial. Te agradeço por fazer parte do início da missão, por ser exemplo, por me dar muitas conversas, né? Por eu conseguir me abrir com você, por você ser uma pessoa muito especial para mim. E que você nos como referência em Deus. E eu tenho enorme gratidão por você. Puxa, tranquilo? Queria falar para o Senhor que o Senhor é muito especial na minha vida. O Senhor fez grande coisa sobre mim. Foi meu padrinho de casamento. O Senhor cobriu a minha vida como um líder. E que líder o Senhor era, viu? Top demais. Eu agradeço, Augusto, pela vida do Senhor, por o Senhor ter entrado na minha vida e ter me ensinado tantas coisas. De forma direta, de forma indireta. O Senhor é muito importante para mim e muito especial para mim. Fala, negão. Quero dizer que você é muito especial na minha vida, né? Um cara que me ajudou bastante a crescer em todas as áreas da minha vida, né? E quando falar em marcar uma geração, em legado, eu só lembro de você, né? O como você sempre se alegrou em fazer a missão e cumprir o chamado. Então, sou muito grato por sua vida e obrigado por fazer parte da minha. Beleza? Tamo junto, vamos pra cima. Você é o cara. Fala, negão, passando aqui nesse pouco tempo, mas minha gratidão é eterna pela sua vida, por tudo que você fez na minha trajetória, né? Eu sou discípulo, sou servo, sou o líder que sou, porque você, uma boa parte da minha vida, foi você o meu líder, né? A pessoa que me forjou, que me formou, que me desafiou muitas das vezes. Então, oro por você para que você realize o desejo do seu coração, tá bom? Saiba que você é uma árvore frutífera. Por você passou várias pessoas, várias sementes que hoje têm se multiplicado. Então, saiba disso, que você é especial, que nós te amamos muito, e esse dia, esse podcast é para lhe honrar, para você saber que você é honrado por nós e por Deus, tá bom? Um grande beijo, te amo, tamo junto. Fala, Augusto. Tô passando aqui para dizer o quanto você marcou a minha vida, o quanto eu sou grata por tudo que você fez por mim, para agradecer, para dizer que você é alguém muito especial, muito importante para mim, para minha família. Você é um cara sensacional, foi um líder fenomenal na minha vida, que me marcou, que realmente ganhou meu coração, que teve muita sabedoria. Você é um homem muito ungido, separado por Deus, um homem admirável, um homem que realmente deixou um legado, que
marcou uma geração e eu fui marcada por você também, pela sua liderança, pela forma como você cuidou de mim, da minha família, sempre esteve presente, sempre esteve lá dando um apoio a uma amiga. Quero dizer que eu te admiro demais, que eu amo sua vida e muito, muito obrigada por tudo que você fez. E aí, negão, quando você olha para um vídeo desse e vê as sementes que foram distribuídas, que você semeou, né? Você foi aquele cara que foi o quarto, né? Que Jesus ele cita lá, que semeou na terra boa, onde hoje deu frutos. Eu fico muito emocionado de verdade, porque muita gente corre para ter recompensa aqui na terra. E a Bíblia diz, em outras palavras, né? Acumulem e guardem tesouros no céu, onde a traça não come, onde ele não vai ser comido nem corroído. E vendo esses depoimentos, eu fico muito grato a Deus, porque a palavra de Deus ela não morreu, não ficou vazia. Então, quando eu vejo vocês, vocês são fruto de alguém que morreu. E, assim, eu disse que é algo que ainda está muito forte dentro de mim, toda essa questão. E eu fico emocionado mesmo, quando eu olho para vocês e valeu tudo a pena. Valeu tudo a pena e por isso que eu digo, eu faria tudo novamente, sabe? Eu lavaria a igreja novamente, eu andaria de ônibus, de madrugada, 108. Eu passaria dias fora de casa novamente, que naquela época eu passava dias fora de casa, né? Fazendo tudo isso que foi e que é. Na realidade, na minha vida nada disso mudou, nada mudou. Continua a mesma coisa, com a mesma paixão que eu tive pelo reino há 18 anos atrás, é a mesma paixão que é muito latente hoje. E eu fico muito grato a Deus quando eu vejo que vocês não se perderam, que vocês estão multiplicando o reino, o evangelho. E o evangelho é isso. Daqui mais à frente vocês vão ver, vai ser a mesma coisa que vocês vão ver as pessoas que vocês ganharam aí, multiplicando, e não existe recompensa melhor do que essa, melhor. Isso aí só foi uma pequena parte de pessoas que você conseguiu, outras pessoas que conseguiu alcançar, né? Se a gente for parar para ver aí, a maioria que falou aí, hoje são pessoas que têm sua família, né? Outros têm filhos e tal. Isso é muito gratificante, né? Você olhar para essas sementes e ver que deu fruto ali, de ali saiu algo bom, né? Através da sua vida saiu algo bom. Amém? Então acho que é isso, né? Vamos... Amém. Estou muito feliz por você estar aqui, né? A gente, quando falou do nosso testemunho, né? No primeiro podcast, a galera perguntando quem é Augusto? Quem é Augusto? E aí, então, vamos botar Augusto aqui, velho. E assim, a gente ama a sua vida de verdade, a gente somos gratos eternamente. E a gente queria estar muito aqui com você, porque a gente relembrou aqui, velho, foi um filme... Nostalgia, né? Na nossa cabeça e tudo que a gente já viveu juntos. Mas é isso. Gratidão. Muito obrigado por esse podcast. Se fosse para deixar uma mensagem, Augusto, para a galera assim, hoje de viver evangelho, de querer viver avivamento, de querer ganhar vidas, qual mensagem Augusto deixaria? Rapaz, eu diria que, galera... Rapaz, o que eu diria? É muita responsabilidade também. Mas eu diria, gente, o reino de Deus, ele não mudou. O evangelho não mudou, sabe? E vocês podem e vivam o extraordinário, vivam o evangelho com todo amor, com toda paixão, com todo fogo e com todo empenho. Aliás, gastem e se deixem gastar pelo evangelho. Amém. É isso aí. Legal, que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, sua família, sua empresa, seus negócios, seus sonhos. E eu espero muito a gente viver ainda muitas coisas juntas. Amém. Quem quiser parte 2, bota aí no comentário parte 2. Tem muitas histórias. Galera, segue, compartilha um aviãozinho de chamado. Amém? Segue a gente e tamo junto e até a próxima.